Olá, tudo bem? Eu me chamo Pedro Alves, sou aluno de Engenharia da Computação e vou apresentar aqui o meu trabalho de aquisição de dados e automação. Bom, o processo que eu escolhi para simular utilizando o Factory.io e o Chip Portal foi o processo de fabricação de porcelanato. Primeiramente, só para antes de eu iniciar, porque o processo é mais ou menos rápido. Então eu vou logo explicar que o porcelanato ele é composto de entre 8 a 11 matérias-primas. E para por fins de simplificação e para essa apresentação, para a simulação, né, eu escolhi só três, que seria a argila, o feldspato e o calcário. Aí, para vocês entenderem, O, a plaquinhazinha de metal cinza vai representar o calcário, a plaquinha verde vai representar a argila e a plaquinha azul vai representar o feldspato, aqui pelo menos nesse início. Bom, começando aqui, as tremonas vão alimentar a esteira principal e através desse sensor ele vai identificar que os três ingredientes passaram pela esteira principal e ele vai ativar o triturador, que ele vai fazer um processo de moagem à base de água, que vai transformar esses ingredientes, vai ter um subproduto que é a barbotina, que é como se fosse uma lama. E aí, aqui nos tanques, essa barbotina vai ser armazenada e cada um dos tanques representa uma etapa dessa armazenagem da barbotina. O tanque aqui da direita representa que a barbotina está passando pelas peneiras vibratórias, uma peneira de 90 e uma peneira de 100. Essa numeração identifica a quantidade de furos por polegada quadrada da malha que é usada na peneira. Então, o que eu fiz aqui na simulação foi eu preencho totalmente o tanque da direita. Quando ele estiver cheio, ele vai começar a esvaziar e o tanque da esquerda começa a ser preenchido, para simular como se a barbotina, o líquido, estivesse passando de um tanque para o outro. Aqui no tanque da esquerda, no meio, se vocês observarem, tem uma lâmpadazinha que ela representa uma pá de um misturador, que aqui, basicamente, depois da filtragem, a barbotina só vai passar por esse misturador para que as partes sólidas não se sedimentem. Precisa que a barbotina mantenha a estrutura dela para que o porcelanato seja de qualidade. Depois disso, nós temos aqui a parte de moldagem. Eu não representei aqui na simulação, mas essa barbotina vai passar por uma atomização, vai transformar em pó, e aí esse pó é moldado, como dá para observar aqui, tem os moldes, e depois ele passa por uma prensa hidráulica que varia entre 400 e 500 kg por centímetro quadrado, acho que é quilograma por centímetro quadrado. E aí daí esse pó, já no formato basicamente final do porcelanato, vai para o forno. Do forno a gente tem o processo de impressão. O porcelanato ele passa por uma impressora semelhante à que a gente tem em casa, uma impressora a jato de tinta, só que no Factory a gente não tem algo semelhante, né? Uma impressora mesmo. Então eu utilizei aqui essa estação aqui a estação de usinagem. Eu utilizei a estação de usinagem, onde as peças vêm. Quando a peça é identificada que ela está dentro da estação, a esteira anterior para, e aí o braço robótico coleta o porcelanato já pós-secagem e queima, que seria no forno, representado aqui por esses raw material de metal. Aí, como
como vocês podem ver aqui na IHM, eu tenho aqui o status da esteira, né, mostrando que ela está desligando enquanto o processo ocorre. Esse status aqui da impressora mostra que a impressora está ocupada fazendo o processo. E aqui eu tenho um indicador se a câmara está aberta ou fechada da câmara de impressão. Aí passa pelo progresso e a peça é liberada para a próxima parte, que seria a paletização. Bom, é aqui depois que a peça sai lá do processo de impressão, ela vai vir aqui para a paletização, onde ocorre dois processos simultaneamente. A gente tem essa esteira aqui de baixo, que vai alimentar a paletizadora com os pallets. O pallet vem, quando ele for detectado por esses sensores, o elevador sobe e ele vai aguardar as caixas virem até aqui para ocorrer o processo. A paletizadora tem basicamente duas configurações, onde seria a cada duas caixas o pistão aciona e empurra para a área aqui do alçapão. Também é possível, através do uso dessa alavancazinha, rodar as caixas e elas vão vir de 3 em 3, mas sempre são 6 caixas, seja 2 linhas 3 colunas ou 3 linhas 2 colunas. Aí ó, empurrou, passou para a parte do alçapão. É importante lembrar que essa esteira que alimenta as caixas, ela desliga enquanto o pistão está empurrando. E aí, depois que todas as caixas forem dispostas aqui sobre o paletizador, ele vai liberar. Eu vou dar uma aceleradazinha aqui só para passar pelo processo mais rápido. Pronto, está vindo a última peça. No momento em que ela passar aqui no sensor, vão ser contabilizadas, além das 2 caixas para a última fileira, as 6 caixas totais que vão em cima do pallet. O pistão empurra, tem outros 2 pistãozinhos aqui que fazem o clamp para organizar as caixas. O alçapão abre, essas caixas vão ser posicionadas em cima da pallet. O elevador desce, a pallet vai ser empurrada aqui para essa loading conveyor, que seria uma esteira de carregamento, né? E aí nós vamos para a parte do transelevador, que vai fazer o estoque desse porcelanato. Ele vai receber uma posição em memória que vai indicar qual é a prateleira que ele vai guardar a pallet. E aí normalmente o processo ocorre. Aqui já tem outra pallet esperando para ser guardada, para ser carregada, e o elevador volta para a posição inicial para que receba a próxima pallet. E é isso. Muito obrigado.